Você já parou para pensar qual que é o preço que a gente paga para não desagradar ninguém? Geralmente, quando alguém te pede alguma coisa que você queria dizer não, mas você diz sim, você diz um tudo bem, um sem problema, mas por dentro aquilo na verdade é um não. Só que você não tem coragem de dizer esse não, porque você tem receio do que a outra pessoa vai achar. Você tem medo de ser julgada, de ser criticada, de ser mal vista. Então, tudo isso faz você dizer sim quando você queria dizer não. Só que esse medo de dizer não, essa falta de coragem de dizer não, ela não está evitando a dor. Ela está evitando o confronto com a sua verdade, porque você está dizendo sim para os outros e não para você mesmo. E essa conta ela não fecha. Vai chegar uma hora que no seu próprio corpo, ele vai te pedir uma ação. Ele vai te mostrar que tem algo muito errado. E na verdade, muitas vezes a gente até encontra justificativas para que esse sim ele seja mais aceito. Então a gente diz pra gente mesmo: não, eu só quero paz, deixa eu fazer isso para não ter que entrar numa discussão com a pessoa, para não ter que dizer o que eu penso, e com isso a gente vai aceitando as coisas como elas vêm, como as outras pessoas querem, né? As expectativas do outro e não necessariamente a nossa. A gente se deixa de lado para poder dizer sim para o outro. E aí, até usando uma experiência que eu vivi no passado, eu era essa pessoa que dizia sim para todo mundo, porque dizer sim me parecia que eu seria bem vista, que eu seria respeitada, que eu seria aceita em determinado grupo, que isso melhoraria os meus relacionamentos. E na verdade, aos poucos eu fui percebendo que esse sim para os outros, ele estava me sobrecarregando, porque eu deixava de fazer as coisas por mim ou que eu acreditava que era o certo, com receio do que o outro iria pensar, de como o outro iria reagir se eu dissesse não. E na verdade a gente começa a criar teorias na nossa cabeça e muitas vezes essas teorias elas nem se concretizam. São coisas mesmo que a nossa mente inventa para fazer a gente acreditar e agir daquela forma. E aí com o tempo esse desgaste eu fui percebendo que ele era silencioso. E a outra pessoa ela não percebia, porque eu mesma não conseguia dizer o que eu pensava, não conseguia me posicionar, não conseguia dizer não. E aí foi quando eu decidi fazer uma autorreflexão, uma autoanálise para entender como que eu melhorava algumas coisas na minha vida. E eu percebi que eu tinha muito medo. Medo principalmente de rejeição, medo de crítica, medo de ser exposta. E tudo isso me fazia dizer sim. Sim para o outro e não para mim mesma, mas isso, uma hora, foi me fazendo muito mal. Você me pergunta, tá, e como quebrar esse ciclo? Eu separei aqui para você algumas dicas, alguns passos que eu apliquei em mim, aplico até hoje, porque se a gente não prestar atenção, se a gente não cuidar, a gente volta para esse padrão, né, de aceitar as coisas como elas vêm. Então, eu apliquei isso, deu muito certo e agora eu quero compartilhar aqui com você também. Primeiro ponto, você precisa perceber o desconforto. Tá, como que eu percebo o desconforto? Nas situações que acontecerem a partir de agora, você precisa pensar: essa situação eu gostaria de dizer não. Por que que eu estou dizendo sim? E conforme você começa a se questionar, as respostas começam a aparecer. E vão aparecer muitas percepções que podem ser muito úteis para você, porque você vai começar a entender a origem do seu sim. Por que que você tem esse medo de dizer não? Por que que você se sente culpado se você disser não? Tá? Então, essa reflexão, essa autoconsciência, ela é importante porque ela vai direcionar os seus próximos passos e como você pode mudar isso. O segundo ponto é você partir para ação. Você começar a dizer um não, mas um não suave. Muita gente acha que dizer não pode soar arrogante, pode soar desrespeitoso, mas se a gente souber como dizer não, isso pode ficar mais leve. Então você já não começa dizendo um não logo de cara. Você pode ir aos poucos. Então, alguém te pediu alguma coisa, você quer dizer não, você entende que aquilo não faz sentido, que aquilo de alguma forma vai te prejudicar ou vai atrapalhar a sua rotina, enfim. Você pode dizer para a pessoa: eu adoraria ajudar, mas agora eu não consigo. Só isso. Não precisa se justificar, não precisa dizer o porquê, só
Seja objetivo e direto, que você gostaria de ajudar, mas que naquele momento você não pode ajudar. Se alguma coisa não está te fazendo bem, você pode falar para a pessoa: isso não está me fazendo bem, e deixar a outra pessoa responder. E aí o terceiro passo, ele já está relacionado com essa ação que você vai tomar, que é de respeitar o silêncio. As pessoas que estão acostumadas com o seu sim, elas certamente vão estranhar quando você disser não, e tá tudo bem. Você precisa sustentar esse não. E o que é o sustentar esse não? O sustentar esse não é você não precisa se justificar. Se você tem uma relação com essa pessoa, ela precisa entender que se você está dizendo não, ela precisa respeitar o seu não. Você não precisa dizer o porquê você não vai fazer o que ela está pedindo para você. E se você precisar entrar nesse nível de detalhe, eu sugiro que você repense essa relação. Porque quem realmente está com a gente entende que se a gente falar não é porque realmente a gente não pode. É porque a gente tem algum outro compromisso, alguma outra coisa para fazer que naquele momento não é possível a gente ajudar aquela pessoa. Então, sustentar o não é você dizer não sem precisar se justificar. Nem todo mundo vai aceitar isso da melhor forma possível, mas tudo bem, cada um precisa ter a sua autorresponsabilidade. A gente não controla o outro, não controla a reação do outro, não controla o comportamento do outro. Então o outro precisa saber como administrar esse não, procurar soluções, procurar alternativas para que aquilo seja feito, mas não necessariamente você precisa dizer sim porque o outro está desconfortável. E aqui um passo importante: celebra cada vez que você conseguir dizer não. No começo vai ser estranho, no começo vai ser desafiador, vai bater um sentimento de culpa, mas aos poucos isso vai sendo libertador, porque você vai conseguir entender em que momento você vai dizer não, em que momento sim você pode ajudar aquela pessoa, você pode fazer o que aquela outra pessoa está pedindo, sem sentir culpa, sem sentir arrependimento, enfim. Então é libertador e você precisa celebrar isso desde o começo, para que você sinta essa evolução, para que você veja as coisas melhorarem, as coisas mudarem e você começar a se sentir mais leve, mais verdadeira com quem você é realmente. A gente aprendeu desde cedo que agradar os outros é sinônimo de amor. Dizer sim que você é uma pessoa boa, que você vai ser aceita, e não necessariamente isso é verdade. Você precisa parar de pedir licença para ser quem você realmente é. Se isso te ajudou, te fez pensar nas suas atitudes, no que você pode começar a fazer a partir de agora, coloca aqui nos comentários, curta, compartilha, se inscreva no canal e manda para alguém que também precisa ouvir isso.